sabia o que vinha lá na frente. Lá na frente era desertão. O filho chora e a mãe não vê. Barraca você tem a sua privacidade, né? É pequeno, é tudo, mas você tem a sua privacidade, você fecha direitinho, você cuida. Fiz uma descoberta incrível. A minha barraca não coube na cabana que eu desbastei. Desbastei o mato. Mas prestei um serviço pro amigo. Ela tem um jogo de corda que precisa de mais espaço e ela ia ficar pra fora. Então eu acabei optando pela cabana 2. Lá está ela poderosa. Com o alemão Sarnento ali atrás. É, sei mesmo. Enfim. É isso. Saí de Punta del Diablo e fui pra Cabo Polônio. Polônia é um lugar que eu queria parar, que eu queria acampar. Isso também na minha vida, e assim, toda vez que eu passei lá pelo lugar, eu pensei, pô, um dia eu vou parar aqui e ver barraca e tal. Eis que chego lá, aqui que o pessoal fala que não pode barraca. O Cabo Polônio não entra com barraca. Podia entrar, né, clandestino, mas não é a minha ideia, né, de viagem, de ser preso no lugar porque estava com barraca numa reserva. Aí, não tem como você entrar de carro de passeio, de bicicleta, nem pensar. De carro de passeio você não entra no Cabo Polônio. Tem umas dunas de areia para entrar no cabo, que é gigante. Só entra com uns caminhões 4x4 lá gigantescos, umas gaiolonas assim que levam o pessoal para lá. Eu achei, nem deve ser tudo isso, é mais para turista, né? Não, nada, com certeza não. Os caminhões não sofrendo para fazer aquelas dunas,
balançando. Não tem luz elétrica no carro. Então você pega, saía à noite, tinha umas trilhazinhas assim o pessoal coloca assim garrafinhas PET abertas, assim, velhinhas, né? Então fica cheio de vela iluminando assim os caminhozinhos ali nos restaurantezinhos que são super simples, super rústicos. E pô, caminhar entre aquelas trilhas de velas e aquele céu estrelado à noite e tal. Aí tinha uma colônia de lobo marinho mais pra frente, tinha uma parte que era aberta aos turistas, todo mundo, e tinha uma parte mais reservada lá que era da Maria. E que o cara falou que se eu fosse no outro dia conversar lá, talvez eu conseguisse falar com o pessoal para entrar nessa parte mais reservada, para fazer né, ficar mais sozinho, fazer umas filmagens mais próximas dos animais e tal. E eu nessa noite fiquei com essa expectativa, pô, jantei lá, tomei um vinho. Foi uma noite super, super agradável, era uma coisa que eu sempre quis, assim, ter vivido. Fui caminhar na praia à noite. Antes, quando eu voltei do jantar, eu escuto um jazz, tá? Um jazz ao vivo. Chego lá, no restaurante, né? Não tem energia elétrica, tudo à luz de vela, assim, com uma banda com metais, tocando umas músicas de alguns artistas populares do Uruguai que eu não conhecia. Eu levava sempre meu diário, meu livro de anotações. Aí perguntei pro pessoal, pô, que som é esse? Esse é muito bom. Ah, pô, esse é um grande cara daqui. Eduardo Mateus. Pá. Colocava lá, esse é tal coisa. Ah, anotava ali para depois, falei, pô, preciso pesquisar essa música nesse som. E era muito bom o som. Escuridão, aqueles metais, aquela galera, o pessoal lá mexendo com malabarismo de fogo não sei aonde, outro lá tocando violão não sei aonde. Depois eu fui dar uma caminhada à noite na praia ali, tinha umas nuvens rajadas assim, e tava estrelado com essas nuvens rajadas, tipo uma mão, não sei lá, né, como se fosse uma mão, fez tá aqui, né? E aí você tem que pensar assim, pá, que beleza. Dia seguinte acordo e vou pra reserva. Consegui falar com o cara lá no farol que tinha lá na marinha e tal. O cara falou, não, pô, se esse tipo de viagem você tá fazendo, vai fundo, fica aí, cara. E aí fui lá nas pedras, cheguei muito perto dos animais e também passei a manhã inteira entre os lobos marinhos, ali no primeiro momento ali na área onde vão os turistas, depois mais sozinho. Mas...
people cry every day. They tell you why every day. You say you don't believe anyway. What they say they need every day, a little bit of freedom. Uma coisa é você sonhar, um dia eu vou fazer isso. Outra coisa é você fazer, realizar de fato, né? Eu me preparei muito tempo antes dessa viagem. Um ano antes, mais ou menos, eu estipulei uma disciplina aí, nada rock balboa, né? Mas era uma disciplina. Morava no 13º andar, primeira coisa. Não ficava esperando o elevador. Eu descia a escada, quando chegava a mesma coisa, subia os 3 andares. Se eu estivesse muito cansado, né? Mas o meu padrão era descer e subir 3 andares pela escada. Começar esse treino por aí, perna, cardio, né? Uma boa resistência, perder peso, pensando a longo prazo, né? Vendi meu carro, só andava de bicicleta ou a pé. Então eu deixava a janela aberta, às 7 horas da manhã, batia 6h30, 7 horas, batia o sol na minha cara. Acordava, lavava o rosto, botava roupa, tênis, descia as escadas e ia para Paulista. Como eu morava no meio da Paulista, ou eu fazia até o Paraíso e voltava lá até a Praça Ciclista, até a Consolação, ou o contrário. Isso de manhã cedo. Voltava, comia lá minha banana com granola, aí ia trabalhar. Já trabalhava em casa, já trabalhava home office, e para mim sempre muito bom, porque essa questão do horário, eu fazia meu horário, né? Podia fazer as coisas do jeito que eu queria, a hora que eu queria. Se quisesse trabalhar à noite, eu trabalhava, se quisesse não trabalhar na segunda e pedalava e trabalhava no domingo, enfim. Mas a minha rotina era essa, voltava para casa ali cedo, fazia minha banana com granola, trabalhava 3 horas, descia perto da hora do almoço, fazia o mesmo trajeto, a pé. Voltava, fazia meu almoço e trabalhava à tarde mais umas 3 horas. 3, 4 horas. Chegava no final da tarde, descia a escadaria de novo, fazia o trecho de novo. Voltava, fazia meus alongamentos. Eu fazia 1h10 de alongamento. Isso era disciplinado, de segunda a sábado. Só domingo eu dava um descanso pro corpo. Enfim, como tinha vendido meu carro, eu andava de bicicleta, eu andava São Paulo inteiro. Né? Hoje o pessoal, tanto a pé quanto de bicicleta, hoje o pessoal, alguém que vai comigo para São Paulo, sempre fala: pô, mas você conhece tudo, cara, como é que você conhece isso, como é que você conhece aquilo? Porque eu fazia tudo a pé e tudo de bicicleta, em distâncias longas. Quando eu fazia essas caminhadas por São Paulo, eu via aquela fauna, né, humana, é uma coisa incrível, né? Eu tenho 1000 filmagens de coisas que eu vi lá, eu andava com a máquina no bolso. E
sempre estava filmando, sempre estava fotografando. É um hábito que eu tenho, eu gosto muito de fotografia também. São Paulo é incrível, né, para você. Então não acabava que não era aquela coisa que eu disse da disciplina rock balboa, né? Não, eu ia lá, andava, e ao mesmo tempo era um prazer imenso pedalar, andar pela cidade, desbravar aquela cidade imensa. E nessa brincadeira, perdi 10 quilos, fiquei com sorte, subir e descer a escada, força na perna já era incrível. A minha caminhada diária dava entre 15 e 21 quilômetros, variava por dia. Não era pouco. Isso mas foi assim, foi bacana, foi rolando. E quando chegou na hora de partir, eu estava extremamente preparado. Né? E aí tinha organização. E essa organização não se faz de uma hora para outra. Como eu escrevi no livro, tem um capítulo ali que eu falo um pouquinho sobre isso, que você tem que dominar a técnica do que você vai levar, quantidade, peso, porquê. Você não pode ficar levando bugigangas, você tem que levar as coisas imprescindíveis, porque você vai estar lá nos desertos, sozinho. É coisa que você vai precisar mesmo, né? 45 quilos, contando a água, comida e tal, né? Água pesa muito, você vai com um deserto, você precisa de, sei lá, 10 litros de água. É pouco para você cruzar um deserto. E 10 litros são 10 quilos. Né? Isso é uma coisa que pega bastante, na verdade. Talvez a coisa que mais pega é quando você vai para lugares mais ermos, assim, onde não tem ninguém, num raio de 200, 300 quilômetros não tem ninguém. Você tem que contar com você e com você mesmo, com as ferramentas, tua alimentação, a tua roupa, com frio e tal. Tem que estar muito preparado, né?
né? Daqui a pouco você está chegando no Taim, na reserva do Taim, no Rio Grande do Sul. ET, telefone, minha casa. Aqui está La Poderosa. Bem cuidado. Granja Quatro Irmãos. A 40 km da Capilha, indo para o Taim, Rio Grande do Sul. De repente você já está entrando em Montevidéu, na Rambla, vendo aquela vida daquela capital. De repente você já está em Buenos Aires lá. Bicicleta é outra coisa, você visita, pô, visitei 50 livrarias, adega. Eu não gosto, não curto muito essa coisa turística, de ficar indo visitar os pontos turísticos da cidade. Eu gosto de me embrenhar pelos bairros e tudo. Fui à noite numa escola de tango, não era tango para turista, uma escola de tango de bairro mesmo. As pessoas aprendem ali os primeiros passos, uma coisa bem na comunidade ali. Buenos Aires também, andei quilômetros. Fiquei alguns dias parado, né? Porque você sabe que vem lá pela frente, você sabe que vai ficar muito sozinho, sabe que vai sentir falta do pô, né? Um movimento também, né? Uma pizzaria, um vinho, uma livraria. Né? Coisa que eu sempre fiz lá na Bolívia também, antes de escalar as montanhas lá, na faixa dos 6.000 lá. Também usava La Paz ali como base para relaxar um pouco antes de pegar lá os menos 20 graus lá do Huayna Potosí. É uma maneira de você se preparar também psicologicamente, mentalmente. Você fica relaxado, né? Você fica tranquilo. Fiz isso também nas beiras da Patagônia, aproveitando bastante Buenos Aires, antes de partir para o deserto. Porque desertão é você com você mesmo, né? Não tem conversa. Isso. São 1000 viagens dentro de uma, né? São 1000 paisagens, são 1000 pessoas que você conhece. É indescritível, né? Não dá para escrever tudo no livro. Eu passo ali, o livro foi focado mais nos encontros, né? nas pessoas, situações, nos estados e tal. Mas não tem como contar tudo. Se você for contar tudo, você escreve na Bíblia. Né? Não tem como. E você tá, aqui eu estou te contando umas coisas e de repente esqueço outras, vem coisas também, se eu for conversar no jantar com uma pessoa, vem um monte de outra coisa. Quando eu estou sozinho, vem situações que nem sabia que ia lembrar, e vem de repente, você lembra. É muita coisa, todo dia é um dia muito vivido, muito cheio de...
viagem te traz, de bicicleta te traz muita coisa todo santo dia. Eu demorava para dormir, tentar processar tudo que todo dia me trazia, de tanta novidade que era. E por isso que a gente fica louco para fazer outra, porque você quer estar lá de novo, você quer a novidade de novo, seu cérebro pede aquilo. Você volta para a cidade, para a tua vida cotidiana ali e tal. Né? É muito diferente, tá? Você é um sonho, né? É um sonho vivido ali dia após dia, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. E você vai dormir e continua sonhando dentro do sonho. Né? É bem doido. Uma droguinha. Que eu preciso mais. A próxima está encaminhada aí, já está elaborada também, já estou fisicamente, já estou me preparando, faz 6 meses, eu estou mais preparado hoje do que quando eu fui para essa viagem da Patagônia aí. Essa outra viagem tem outras características, vai ser aqui pela América do Sul também. Mas já estou com equipamentos novos, se conseguir baixar hoje com a tecnologia, os equipamentos são bem melhores, já consegui reduzir muito o peso, que é o que faz a diferença ali na viagem, né, para ter o rendimento e tal. Quando você pega vento contra muito forte, quando você pega a subida, né, hoje já consegui reduzir bastante. Nessa viagem eu tinha saído com 45 quilos, contando tudo. Eram 113 itens, contando tudo que você imaginar que precisa de uma viagem dessa. Passaria minha vida fazendo isso. Tranquilamente, dando a volta ao mundo de bike. E é a maior viagem. É muito bom. Todo mundo que fez sabe do que eu estou falando, sabe desse não saber o dia a dia. As pessoas que você vai encontrando. E tem uma história que eu conto no livro do casal de colombianos que eu encontrei, que largou tudo. Eles moravam em Buenos Aires, largaram tudo e decidiram que aquela vida não fazia mais sentido e foram pedalar também, aleatoriamente, sem destino, sem tempo para voltar, pela América do Sul. Venderam tudo que tinha. Pô, me afeiçoei ali por eles ali num instantinho. E pedalando um tempo junto ali, eles estavam em outro ritmo, eu estava sozinho, então eu pedalava mais forte um pouco. Mas a gente acabou que a gente se encontrou numa cidade, depois de novo, eu conto isso no livro. E aí tem um episódio interessante, a gente estava, né, essa coisa dos encontros, a gente estava que cidade que era ali, na casa de Patagônia, Viedma. E já na província de Rio Negro. E aí a gente ficou usando aquela manha de que alguns viajantes usam, de parar no corpo de bombeiros, para acampar, ou conseguir de repente um alojamento, alguma coisa. A gente foi atrás e chegando numa rua, uma mulher atravessando a rua, assim, e a gente foi pedir a informação para ela, ó, né, que foi no corpo de bombeiros. Num instante ela arregalou, ficou preocupada, nossa, o que aconteceu, vocês estão precisando de ajuda e tal. Falou, não, a gente só quer, né, de repente, um lugar para acampar mais seguro, um alojamento próximo. Pô, fiquem lá em casa. Eu acabei de chegar de viagem, eu sou mochileira, viajo com meu filho, de barraca e tal. Pô, vocês ficam lá no meu quintal. Eu estou indo trabalhar agora, mas vou passar o endereço, vocês vão lá. Fomos para lá. Chegamos lá, limpamos o quintal. Ela tinha realmente acabado de chegar de viagem na noite anterior. Estava meio bagunçado, limpando lá o quintal dela, tudo, colocamos nossa barraca lá. À noite ela chega, e aí, poxa, a mulher chegou de viagem, com o filho, de mochila, barraca, tá cansada, né? Pô, a ideia era assim, né, agradecer, pai, mas a gente queria oferecer alguma comprinha, alguma coisa para ela ali. Eu fui comprar umas coisas, e quando eu volto,
ela tinha encomendado pizza pra gente, e ela era super humilde, assim, né? E ela encomendou uma pizza, chamou o pai dela e a mãe dela, os pais eram separados, ela convidou os dois pra jantar lá em pizza, mas como a gente estava lá, pediu pra nós também, e putz, a gente ficou assim super sem jeito, porque a gente via que, né, era uma casa humilde, ela era uma pessoa humilde e tal. E aí, bom, aí eu e o colombiano nos oferecemos para comprar bebida, né? Falei, então vou comprar lá. E aí saímos no bairro mesmo. E segundo ela, Barra Pesada, não achei tão Barra Pesada, eu moro no Brasil. Aí fomos lá comprar umas bebidas lá, vestindo com uns capuzes assim, né? Malacão assim. Compramos umas bebidas, trouxemos e tal. Aí conhecemos o pai dela, a mãe dela foi embora um pouco antes, o pai dela ficou ali meio desconfiado no momento, a gente ali, né, parado na casa, uns malucos de bicicleta, uns da Colômbia, outros do Brasil. Mas depois foi se soltando e, putz, maravilhou com a nossa viagem, tomando vinho, tomando cerveja, conversando e tal. E daí, depois o pai dela foi embora, e aí a Nina, o nome dela é Nina, uma querida, artista, tocava, tinha 2 órgãos, 2 pianos elétricos ali, outro piano na parede e tal, e ela dava aula de bateria e fazia teatro, artes plásticas, né? E o filhinho dela tinha tido um problema ali quando nasceu ali, teve um atraso mental ali, que curtia Beatles de monte e ficava dançando e tal, e aí a Nina resolve que vai tocar, a gente pediu para ela tocar um piano e tal, e ela resolve, pega umas partituras lá e toca Brahms, toca Erik Satie, toca Chopin. Eu gosto de música clássica, eu gosto muito. Eu estava maravilhado, eu estava lá na Patagônia, na casa de uma artista local ali. O filho dela ali, a gente intercalava, eles escutavam Beatles e dançavam e tal. Es que aparte de la música para bailar. Dame la mano. Todos um pouco embriagados, putz, isso acontece a viagem inteira, né? A viagem inteira. Ora na casa de um, ora no quintal de outro, às vezes num hostel, porque você não acha um canto, não acha um lugar para acampar, mas conhece gente também, acaba saindo com a pessoa, acaba conhecendo, né? Sai para jantar, ou sai para conversar, sai para beber. E é isso, e a viagem toda isso, Os motoqueiros passavam por mim, me cumprimentavam, e lá na frente a gente se encontrava num hostel à noite, os caras vinham me trazer uma garrafa de vinho. Falei, pô, você era aquele cara de bicicleta naquela ventania lá atrás. Pá, não acredito. Passava um tempo, eles vinham. Isso aconteceu, não foi uma nem 2 vezes, aconteceu muitas vezes lá embaixo. Ganhar uma garrafa de vinho de motoqueiro, porque os motoqueiros, pô, eu tava sofrendo com aquele vento lateral, pescoço doendo, e você lá de bicicleta. É mil histórias.
mudando, vai entrando nos desertos, né? Começa aquela parte mais National Geographic, assim, você vai ficando mais com os animais entrando, mais, às vezes eu fazia desvio para a Península Valdez foi mais de 100 quilômetros, né? Só o desvio, depois tem que voltar. Uma viagem que totaliza aí 4.000 quilômetros contando, né? Até onde eu fui lá para baixo da Península Valdez, né? Que era a maior colônia de pinguim de Magalhães fora da Antártida, que era a ideia da viagem. Eu pesei tudo 2 vezes antes, anotei tudo, fiz o checklist 2 vezes para ver, para não faltar nada. Tinha um raio-x do Alforge na cabeça, eu sabia exatamente o que estava no bolso externo, traseiro, lateral, bolso interno, quais as profundidades, porque você vai usando coisas ao longo da viagem. Você sai no calor, vai chegar lá embaixo no frio, na Patagônia. Então você deixa as roupas mais pesadas para o frio lá embaixo, mas a ferramenta tem que estar à mão no dia a dia se acontecer alguma coisa com a bicicleta. A questão da alimentação, né? Você tira pacotes de meio quilo separados dos grãos, né? Castanhas, certo? Se você tira daqui um pouco, na outra vez você tira daqui outra parada. A água a mesma coisa, a água 10 litros pesa 10 quilos, então se você tomou uma garrafinha de água daqui, na próxima parada você toma daqui. Você vai equilibrando, né? Você imagina, você toma, vou botar toda a água aqui, coloca do lado e tira as 10 águas daqui, são 10 quilos. Tenta fazer uma curva em velocidade, não
E as coisas você tem que saber, para não parar na estrada, onde é que eu botei aquilo, onde é que está aquilo, onde é que está isso. Eu sabia que estava na esquerda, sabia que estava na direita, tudo, compartimento, tudo que eu precisava ali, de imediato, ou mais para a noite. Você tem que ter essa logística também do acampamento, da barraca. Pô, o que você vai tirar? Depois do dia seguinte você tem que guardar tudo de novo. Então não é assim, chegar e jogar na alforja, e ficar procurando. Tem que ter uma organização. Aquilo ali é a tua casa, é o teu bagageiro, a tua vida, o teu dia a dia é aquele. Tem que estar organizado. Eu costumava fazer, a média 100 por dia, mas eu cheguei a fazer 130, 140, cheguei a fazer distâncias assim, carregado, né? Uma carga grande, mas você faz, né? Lá principalmente tudo plano, né? Quando você pedalar na cordilheira, né? Fazer mais o estudo plano, você desenvolve bem, né? O duro é quando vem vento contrário. Quando vem vento contrário, se você pegar um vento pelas costas, a bicicleta vai a 35 por hora, em 3 horas você cobre 100 km. Não precisa nem para para tomar água. Agora, se você pegar um vento contrário forte, que segura a bike a 10 por hora, você vai levar 10 horas para fazer 100 km. 10 horas pedalando forte contra o vento, com dor no pescoço. Faz parte. Né? Vai ter chuva, tempestade, isso aí faz parte. E também você tem que ter lá a tua experiência de estrada, de bike, de logística, tem que ter. Mas ali, putz, tudo é muito gostoso. Chover é gostoso, se tiver sol é gostoso, se tiver vento. Vento eu não vou dizer que é gostoso. Mas você encara, né? Você vai. O vento é o grande inimigo do ciclista. Né? Chuva não tem problema, frio não tem problema. Frio é gostoso, pessoal. Mas o vento é terrível. O vento, você reza para não ter vento contra dele. Na Península Valdez, um dia que estava um vento do inferno, fiquei trancado dentro de um hostel lá. Não tinha como, impossível pedalar. Eu caminhava, saía para caminhar para ir nas colônias ali dos animais e tal. O vento empurrava a ladeira acima como se estivesse batendo na minha bunda. Tipo, sobe aí, correndo. Né? Como é que vai pedalar contra um vento desse? Não tem como. Né? É a hora de o adolescente encontrar o homem, né? Não tem como descrever a sensação de estar lá onde você sempre desejou estar, quando você sonhava no teu quarto ali, quando você era novo, e lendo lá as National Geographic. Eu sempre fui muito ligado à geografia, revistas de viagem, livros de explorador, li tudo que você puder imaginar. A biblioteca, a que eu mantenho comigo, né, os livros que eu não me desfaço, são dos exploradores, aí, dos exploradores antárticos, alpinistas, a Marcha para o Oeste, dos Vilas Boas, a Mirklink, enfim, todo esse tipo de literatura, desde da mais remota que existe até as mais atuais. Sonhar com aquilo a vida inteira e de repente você está lá naqueles lugares que você queria, como lá Loberia, em cima daqueles penhascos de 70 metros, 50 metros de altura, mar lá embaixo, descer, ir lá nas reservas, estar no meio daquela fauna toda, aquela riqueza toda sozinho, que era o que eu queria, né? Eu sabia que talvez não fosse possível, que eu fosse chegar lá e que talvez, né, não tivesse acesso, ou tivesse só acesso a lugares cheios de turistas, como sempre ocorre nos parques nacionais, na América do Sul, em qualquer lugar do mundo. Mas eu tinha a esperança de que conseguisse. E isso a viagem de bicicleta proporciona. Essa maneira de viajar, se você está a pé, você é um andarilho. Se você está de carona lá, tá, tudo bem, você é um mochileiro como qualquer outro. Se você está de carro, enfim, você é um turistóide, né, quase, na maioria das vezes. Mas assim, você está com aquela bicicleta carregada, que já é um fator atrativo, as pessoas vêm até você. Aquilo ali, você chega numa reserva, quando o pessoal da reserva fica sabendo de onde você veio, quantos quilômetros você andou, por que você está ali, pô, abre-se todas as portas. E foi o que aconteceu comigo. Cheguei na Loberia, foi o gesto mais bonito de toda a viagem, que um dos 3 responsáveis lá pela reserva falou: ó, você veio de muito longe, sozinho, e de um jeito que merece respeito. Me passou um binóculo, tinha uma lanterna poderosa, tá, me deixou tudo comigo, lá no alto do penhasco. A reserva é toda sua, nós vamos fechar daqui a pouco, mas você vai ficar o tempo que você quiser, fica sozinho aí no teu tempo, depois passa lá para tomar um mate com a gente. Eu me emocionei com aquilo. E não só com aquilo, de estar lá, naquela hora que eu fiquei sozinho ali, que o cara me deixou sozinho, que eu olhei aquela imensidão que eu vi, lá embaixo estava não é a maior colônia de lobo-guarani do mundo, é uma das maiores.
vendo aquela cena, chorei, sorri. Putz, foi um encontro comigo mesmo, assim, lá do tempo que eu era aquele sonhador, né, aquele jovem sonhador no quarto. Ali foi bonito, um dos momentos mais bonitos da viagem. Depois fiquei acampado, depois eu estava com uma barraca antes, uns 3 quilômetros antes da reserva, e aí fui para minha barraca, depois fiquei à noite nos penhascos ali. Acabei ficando 3 dias ali, total National Geographic, assim, solito. Cheguei a descer os penhascos, fui andar no meio dos lobos, que até não é muito permitido, não é permitido, eu acho, mas o pessoal vendo a minha situação, como que eu estava ali, o respeito que eu teria e tal, acabou deixando. E eu fui até lá embaixo, bati foto, filmei, fiquei lá uma manhã inteira lá embaixo. No momento, não é todo dia que você realiza um sonho, né? Aí, claro, depois, na Península Valdez, lá embaixo também, lá o deslocamento mais difícil, porque as estradas de ripio, né, muito longe para você fazer com carga, e também não é permitido acampar lá dentro da reserva por causa de incêndio. Uma vez aconteceu um incêndio nas Ilhas Galápagos, devastou uma ilha inteira. Com a ventania, mato seco, o vento se alastra muito rapidamente. E ali não era permitido. E também, minha ideia era ver as orcas fazendo varamento intencional, que é ela praticamente se encalha intencionalmente para caçar os lobos. E eu achei que, plantado ali uns dias ali, conseguiria ver, mas é muito difícil, elas nadam centenas de quilômetros por dia e nem sempre atacam no mesmo lugar. Voltam toda a temporada para atacar nos mesmos lugares, mas isso não quer dizer que é na mesma praia. Um dia pode ser num lugar, outro dia 180 quilômetros em outro lugar, 80 quilômetros para lá. É difícil. Tem gente que leva sorte e vai lá um dia e vê. Mas a maioria desses repórteres de documentário que filmam isso aí, ficam um mês, 2 meses, 3 meses, num hotel super luxuoso lá, com acesso reservado a uma praia, onde invariavelmente todo ano elas caçam. Aí eles têm aquelas imagens. Um dos principais motivos da viagem era ver essa imagem de perto, né? Mas não é tão fácil assim. Até biólogos que trabalham lá, às vezes nunca viram. Né? Mas enfim, consegui ver colônias de elefantes marinhos, lobos marinhos, pinguim também que tem lá. Ali foram os primeiros pinguins de Magalhães que eu avistei na viagem. Eu escutei o canto deles pela primeira vez também. Me emocionei muito, até hoje eu tenho esse canto assim, vários dias eu lembro, assim, do nada, porque é muito lindo estar escutando aqueles bichos no seu habitat natural.
depois, mais para baixo, que era o ponto da viagem que eu elaborei lá, eu tinha 18, 19 anos, que era chegar até essa maior colônia de bicicleta. E daí é isso, né? Você não... Uma coisa é sonhar, outra coisa é você tentar o sonho, outra coisa é você observar o sonho desde outra margem, né? São poucas vezes, acho que uma pessoa faz isso na vida. A hora que eu cheguei na colônia, os guardas lá, apesar de durante toda a viagem todo mundo ser muito solícito, ciclista viajante, esses guardas não abriram, não, falaram, ó, não pode ficar aqui, nem começar a dormir lá no alojamento, não pode ter que sair da reserva. Foram super bacanas, mas foram taxativos, né, nessa parte, aqui não dá para brincar, é a maior colônia de pinguim fora da Antártida, se acontece uma coisa ali, é uma catástrofe, né, imagina. Até eu li, né, ano passado parece que deu, quando eu estive lá, estimava-se ali meio milhão de pinguins, parece que foi 1 milhão. Então, mas os guardas deixaram, falaram assim, ó, não tinha mais nem, eu cheguei quase fechando a reserva, eu tive que voltar estava numa praia deserta, tinha que pedalar no rio com vento, estava frio, o que eu ia conseguir fazer naquele dia era sair da reserva e acampar selvagem fora da reserva, eu não ia conseguir ir até onde eu tinha feito a minha base, eu peguei muito vento contra, um vento terrível contra, naquele dia foi o vento mais poderoso que eu peguei a viagem inteira, a bicicleta ia 6 por hora é a velocidade de caminhada. Não tinha condições mais, não tinha nem condições físicas, nem mentais para poder voltar. A ideia era no máximo sair da reserva e dormir ali fora, selvagem, comer o resto da comida que eu tinha ali, né, abastecer a água ali e, enfim, voltar direto para a próxima cidade mais perto, estava uns 120 quilômetros, acho que era Treleu. Mas enfim, como eu cheguei, a reserva estava quase fechando, mesma coisa, por estar de bicicleta, por eles verem aquilo, eles falaram, ó, acampar você não vai, mas então, pelo teu esforço, tudo, né, a gente vai te deixar aí na área fora da área reservada para os turistas, né, na área onde só vão os biólogos ali mesmo, os guarda-parques e tal. Eu cheguei acho que umas 4 da tarde, e eu fiquei até anoitecer ali, verão, 8 horas praticamente, 7h30, 8 horas, e fiquei lá. E, putz, aquilo foi emocionante demais. Estar ali naquele lugar, com milhares de pinguins, né? 500 mil. Eu tinha, antes da viagem eu elaborei, eu falei, putz, a minha playlist, né, da viagem e tal, tinha uma música que eu queria colocar quando chegasse do documentário do equilibrista, daquele cara do Philippe Petit, aquele cara que cruzou as torres gêmeas, assim, antes delas serem inauguradas, né, que esticou um cabo e andou diversas vezes entre uma torre e outra lá em Nova York. A história dele é inspiradora também, um adolescente sonhador que queria estar lá, levou 10 anos bolando aquilo, uma tarefa super complicada, né? O cara sair lá da França, ir para Nova York com amigos para ajudar a instalar os carros e tal. Aquela história emocionante, assim, depois virou filme, tá? Mas o documentário é muito mais interessante. E essa música me marcou assim, putz, eu queria ter um momento Philippe Petit, assim, estar lá e escutar essa música do documentário. E eu coloquei ela um pouco antes, quando eles me liberaram para ir nessa área dos pinguins, eu coloquei um pouco antes. E, ali eu já comecei a chorar, falei, pô, cheguei aqui, estou aqui. De repente, no fundo, eu escuto os primeiros cantos dos pinguins. Daí, desliguei, tirei o fone, estava sendo uma subidinha de pedrisco, assim, próximo do mar. Quando eu chego, assim, começando a subir o clipe, eles começam a passar o morro vindo na minha direção, e meio que um chamando o outro, ei, ó, que esse pinguim esquisito, amarelo, estava com uma jaqueta amarela que eu tinha ganho na viagem após ter cruzado um deserto com um vento horroroso também. Encontrei num posto de gasolina um cara fabricante de roupa de bike de Buenos Aires, o cara ficou encantado com a viagem e me deu uma jaqueta impermeável, corta-vento, estava com essa jaqueta, e aquela pinguinzada, ei, vem cá, vê o pinguim amarelo, olha, cara, né? Pinguim esquisito, alto. E vieram todos correndo, um chamando o outro, e vieram.
Putz. Tava lá. Depois o resto é história, fotografia, filmagem, né? Aqui na Cuca, né? Vou ter 90 anos, mesmo que tiver Alzheimer, eu acho que eu vou lembrar disso. Por isso que a gente quer fazer o outro, né? A gente sempre está querendo fazer o outro. Eu já bolei 1000 viagens aqui na minha cabeça. Vou fazer a próxima que é grande, vai ter uns 2.500 quilômetros aí. E talvez é outra pegada, mas vai ser tão emocionante quanto. Tem uma questão histórica envolvida e tal. No livro está tudo ali, né? Já esgotou a primeira edição, estamos negociando a segunda aí. Recebi um feedback muito bacana dos leitores aí que devoraram o livro, tem 300 páginas, devoraram em 3 dias, 5 dias, uma semana no máximo. Alguns saíram para viajar, me mandaram fotos de gente que não tinha coragem, de repente leu o livro e falou, pô, mas é assim, dá para fazer. Como eu também me inspirei no Antônio Olinto, né? Lá com, ele tinha 26 anos, que largou tudo e foi viajar o mundo. Até hoje o cara vive de cicloturismo, é o pioneiro aí, pelo menos do cicloturismo no Brasil.
questão de escrever, de produzir, de passar o conhecimento para os outros, né? Eu agradeço ele, o livro. Quando eu li o livro dele também li em 2 dias. E eu vi que era possível. Claro que tem suas... Claro que tem que ter a sua organização, é duro, etc. Mas né, tem a sua logística, tem que ter o conhecimento, você tem que ter um pouco de bagagem de viagem, seja para montanha, seja acampando, mas você tem que ter um pouquinho dessa... Mas você vê que é possível, dá para fazer. Quando você está lá, putz, aquilo o mundo ali vira a tua casa. Mas é aquilo que eu falei, a barraca é o teu hotel, meu hotel de 5 bilhões de estrelas. Eu não troco. Claro que é legal ter um conforto quando você para numa cidade maior e tal, mas não troco. Minha barraca, o meu canto, o jeito que eu quero, a comida que eu faço, aquilo ali, coloca mesmo. Me posiciono para onde eu quiser, onde é possível. E não tem sensação melhor. Quando eu fiz poucas viagens, né? Eu fiz uma de bicicleta desse naipe, é única, né? Mas eu fiz viagem de 1000 quilômetros, já fiz outras, então tinha uma certa bagagem. Mas quando eu estou ali naquela situação ali, pô, às vezes é viagem curta mesmo, né? Aqui faz outro dia eu fiz uma de 200 quilômetros num dia. E, pô, quando eu estou ali, ali eu me sinto vivo. Ali eu me sinto vivo de verdade. E é isso. O resto é história. O resto tá aí filmado, fotografado, principalmente na minha memória. Já valeu tudo que eu sonhei na adolescência, já valeu. Claro que eu pretendo realizar muito mais ainda. Bem mais. Tem o grande sonho da volta ao mundo ainda está aqui.